problema. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma casamentos.com, 8 em cada 10 pares que vão se casar até 2024 dentro dessa plataforma têm as mesmas opiniões políticas. Imagino que vão votar ou votaram no mesmo candidato. E essa pesquisa também diz que 20% dos entrevistados disseram que acham impossível se relacionar com alguém que tem uma opinião política diferente da dele. Ou seja, imagino que vote num outro candidato ou que tenha votado num outro candidato na eleição presidencial, por exemplo. Então, quer dizer agora que bolsonarista amar petista, ou o contrário, é um novo pecado mortal? Sem dúvida. Para alguns, esse, de repente, é o pior. Na verdade, a impressão que me dá disso que você fala é de que o seu posicionamento político é em si uma identidade de gênero. Esse tema da dissociação, da impossibilidade de você ficar com alguém porque a pessoa tem outro posicionamento político, é óbvio. Eu diria que alguém poderia ver esse tema como um desenvolvimento natural da radicalização das posições políticas da democracia no século XXI. Então, vamos ver agora o que fez a advogada Maria Goretti Najimi criar um aplicativo de namoro só para pessoas de esquerda. Eu não sei se vocês se lembram, teve um período que ficou muito comum os relatos de decepções, do tipo, conheci um cara num show, o cara parecia ser maravilhoso, mas aí eu vi o Facebook dele depois, que decepção. Ele pedindo a volta da ditadura, ele apoia a tortura, ele é um bolsonarista. E aí, a partir daí, eu liguei para uma amiga, Élica, e falei com ela, vamos fazer um aplicativo só para pessoas que não se identificam com o discurso de Bolsonaro. O Petinder. Ela fez um tweet, cara, e esse um tweet deixou a palavra Petinder 13 horas, quase 14 horas, em primeiro lugar no Twitter do mundo. E umas 25 horas ao todo nos Trending Topics. É uma ideia que vingou porque eu acho que para um relacionamento é necessário que as pessoas se admirem. Isso é muito importante, se respeitem e se admirem. Eu não acredito que isso seja um movimento de intolerância, pelo contrário, eu acredito que seja uma resistência à intolerância que significa esse movimento bolsonarista, que é racista, misógino, preconceituoso, e então eu acredito que seja uma resistência. Todo mundo tem o direito de não admirar, não querer se relacionar com pessoas que têm esse posicionamento justamente de intolerância. Olha, acho que a argumentação dela é interessante. Agora, eu tenho a impressão que se bolsonaristas fizessem um aplicativo Betinder, né, se é possível imaginar, talvez pessoas escrevessem artigos mostrando o nível de intolerância e preconceito dos bolsonaristas, que de fato tem, mas entende? Quer dizer, eu não estou seguro, algumas outras coisas que ela fala eu acho que são bastante consistentes, em termos de relacionamento, mas eu não estou seguro de que o simétrico seria visto como combate à intolerância. E eu acho que tem um outro problema no site bolsonarista semelhante a esse, é que provavelmente talvez tivesse muito pouca mulher, os caras iam se ferrar. Muito pouca mulher, porque nas mulheres... Porque é bolsonarista, né? Talvez tivesse muito pouca mulher e os caras ficassem rodando, batendo cabeça na parede. Enquanto que um site mais à esquerda, chove mulher. Né? Então, há um sucesso maior para o Petinder. Agora, o que ela fala sobre aquela coisa na época que muitas mulheres ficavam... Né? Mulheres e homens, também homens reclamavam que viam uma mulher achava legal, aí depois via que ela era assim, o assado. E quando ela diz, então, que esse site, ele meio que preserva um pouco, essa ideia preserva um pouco o desencanto, preserva um pouco de você perder tempo, que é uma questão, é um dos pecados que nosso povo fala, podia ter falado, essa coisa de querer administrar o tempo inteiro, né? Porque, no final das contas, é um site que reforça estereótipo. É porque, como é um estereótipo legal,
não ser bolsonarista, então parece que não está reforçando estereótipo. Você fez um exercício aí hipotético de colocar um B Tinder e disse que talvez não houvesse mulheres. Mas se você fizer o exercício hipotético de colocar, por exemplo, o interesse masculino sobre petistas, eu acho que ele seria igual ao interesse masculino por iguais bolsonaristas, ou pelo menos bem parecido. Não, você não acha que essa questão é muito mais feminina do que masculina? Você está dizendo que homens seriam mais tolerantes? Tolerante é uma palavra bem elegante, né? Mas eu estou querendo usar ela de propósito, né? Porque ela usou, inclusive, uma palavra de uso comum. Homens seriam mais tolerantes com relação a posicionamentos políticos femininos? Ou homens estariam interessados em outras coisas que não posicionamentos políticos. Mas com certeza, homens tendem a ser mais tolerantes com quase tudo, se ele tiver afim daquela mulher, entendeu? Ele provavelmente, inclusive, vai mentir. Ele vai dizer que vota no Lula. Só se ele for um bolsonarista psicótico. Mas se ele for uma pessoa normal, é a mesma coisa que cara quando a mina começa a falar de astrologia. Ele acredita, ele acha o máximo. Porque se falar que não, dançou. Então eu concordo inteiramente com você, né? Eu acho que sem dúvida, é um tema tipicamente feminino, de olhar feminino, né? E de um olhar feminino que quer se afastar da possibilidade de se meter com o bolsonarista. E transforma, empacota isso numa forma de combate à intolerância.